O Fluminense está classificado para a final do Campeonato Carioca. Espero o vencedor do confronto de hoje, Flamengo e Madureira, para disputa do título no domingo. O Fluminense que se classificou com um gol de pênalti do Paulo Henrique Ganso, num jogo que tiveram ali 3 pênaltis marcados, 2 defendidos, um pelo Fábio e outro pelo Léo Jardim. E o Fluminense está na final, provavelmente aguardando o Flamengo, que já fez 3-0 no Madureira no primeiro jogo. Igor aqui, Pode Bar é o canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem, né? O Fluminense que mereceu a classificação sim, mas o Vasco mostrou que pode dar um respiro, né? Perdeu ali seus 2 medalhões do atual time. Eu falo 2 medalhões porque, apesar de muito mal há alguns anos na sua carreira, o Diniz ainda é tratado, ainda possui a boa vontade da grande mídia e da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro. Então, depois de perder Felipe Coutinho e Fernando Diniz, o Vasco ontem mostrou que pode buscar uma evolução sim, com um time que já tem e um técnico minimamente capaz ali, ao que tudo indica. Renato Gaúcho, Renate, está chegando aí na colina. Ele tentou o Arthur Jorge há pouco tempo, mas parece que o técnico português não quer sair do Catar agora. Ele estava aguardando de repente uma demissão, tem a questão da guerra que está acontecendo por lá, mas não parece que ele está disposto a abrir mão da multa rescisória que ele tem para receber, então isso complicou um pouco as coisas na negociação ali para o Vasco. Mas enfim, falando do jogo, ontem foi um bom jogo, o Fluminense merecidamente classificado, como eu falei antes, atualmente pode ser considerado ali o melhor futebol, a equipe que melhor joga futebol no país, né? Um jogo mais vistoso, competitivo. Apesar da derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mas assim, o Palmeiras que é um dos melhores times ali junto do Flamengo no país, então já era um resultado que não muda em nada essa análise, né, a respeito da temporada que o Fluminense vem fazendo, apesar de não ter contratado um centroavante ali, que era o grande desejo, grande esperança da torcida para melhorar o time para esse ano. Mas as coisas estão fluindo bem ali para o tricolor carioca, assim como para o Vasco uma esperança até de melhora, né? Ontem foi um jogo ali de 3 pênaltis, né? O primeiro o René desperdiça uma cobrança estranha. Eu não tinha visto o René cobrando dessa forma ainda, mas que ele vai muito lentamente para a bola, perde a opção de bater com um pouco mais de força, tenta colocar no cantinho, mas joga para fora. E o segundo, cara, a gente tem que falar do Fábio, né? Mano, o que é esse cara? Já é o recordista, o atleta de futebol com mais jogos na história, e mesmo assim desempenhando em alto nível titular de um time como o Fluminense, né? De um time que hoje, como eu acabei de tratar, está entre as melhores equipes do país, e o cara é titular absoluto, inclusive como um dos melhores goleiros do país no momento, né? Eu não sei se Copa do Mundo é lugar para homenagem, mas eu pensaria seriamente em fazer essa coroação na carreira do Fábio, colocá-lo ali como terceiro goleiro da Copa do Mundo. Eu acho que o cara merece demais. Como eu já falei um pouquinho, né, o Vasco vem melhorando as suas atuações, dá uma esperança para o torcedor de poder fazer um ano seguro ali na frente. O Vasco vem buscando seu técnico, né, ao que tudo indica. Alguns jornalistas, algumas fontes já deram que o Renato Gaúcho está muito próximo. O Vasco já tinha tentado o Arthur Jorge, mas acabou que o técnico parece não querer abrir mão da multa rescisória que ele tem a receber caso seja mandado embora lá. Então ele não vai fazer esforço nenhum para sair, né? Até porque quando o clube chega para contratá-lo, o valor da multa vai para o time, não para o técnico. E caso contrário, se ele for demitido, essa multa vai inteiramente para o bolso dele. Parece que é algo em torno de 30 milhões de reais. Então, salgadinho. A minha opinião sobre isso é, cara, para pagar os valores que estão envolvidos de salário do Renato, da sua comissão técnica, eu teria um pouco mais de paciência e buscaria um nome melhor. Mas a vantagem é que o Renato há um trabalho de curto prazo ali, para esse objetivo que o Vasco tem, que é ficar
na Série A com segurança, de repente o Renato seja capaz. E ele é um técnico, como nas palavras dele mesmo, técnico de futebol deveria trabalhar 6 meses e descansar 6 meses. Então, acho que ele veria com bons olhos aí ficar no Vasco de repente até o final do ano e depois, quem sabe, o Vasco num planejamento um pouco melhor a longo prazo, como tentou fazer com o Diniz, contrate um técnico aí para planejar a temporada de 2027 de uma forma melhor. E o Renato Gaúcho é um cara que, cara, o Vasco chegou numa final de Copa do Brasil ano passado. Ele é um cara que tem a cara desse tipo de competição, né? Um cara que talvez no mata-mata ali consiga levar o Vasco a sonhar um pouco mais alto, como aconteceu no ano passado. Beleza? Então, rapaziada, não pedi no começo do vídeo, vou pedir agora. Deixa teu like, compartilha com a tua rapaziada. Mais tarde a gente tem resenha, vamos fazer um ao vivo ali, uma transmissão ao vivo, pré, pós-jogo, enfim. Talvez a gente fique direto ali durante a transmissão do jogo, batendo um papo com vocês, vendo o que vocês estão achando, enfim. O Flamengo que joga hoje contra o Madureira, né, para também talvez decidir a sua vaga. Provavelmente, né, a vaga já está encaminhada, só para sacramentar essa vaga hoje contra o Madureira. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai inventar, o que ele está pensando aí para esse jogo. O Felipe Luiz vem num momento, como a gente já viu em outros vídeos ali, muito questionável. Além das escolhas, declarações, assim, quem acompanha as entrevistas coletivas vê a diferença das entrevistas que o Felipe dava no ano passado e esse ano. Então vamos ver o que ele pensa pelas escolhas. Eu, particularmente, sou um cara que não curte muito essa administração de minutos que ele está dando para os atletas, até porque quem joga, não adianta, por exemplo, você poupar o Arrascaeta no primeiro tempo e colocar para jogar 40 minutos no segundo, porque a gente sabe que esses caras que fazem pelo menos 30 minutos num jogo não treinam no dia seguinte, então ele não vai estar ali no dia seguinte, faz apenas um regenerativo. Para mim, valeria mais a pena realmente tirar esse cara de um jogo como o de hoje, para ele poder, de repente, ter treinado hoje e fazer um treino físico amanhã junto com os demais colegas que não participaram. Então, atletas que estão muito abaixo fisicamente poderiam estar fazendo esse trabalho, assim como os atletas que o problema do Flamengo não é só físico no momento, né? A gente vê que tecnicamente ali é muito taticamente horrível. Como eu falei, as ideias do Felipe Luiz está me assustando um pouco, ele não fugir, não ter mais de um modelo de jogo ali, mais de uma ideia para se trabalhar, se não for colocar pressão no adversário, enfim. O Flamengo tem um elenco que deveria talvez focar um pouco mais também, né? Principalmente em alguns jogos na parte com a bola, de manter a bola, cansar o adversário através da posse de bola, mais parecido com, assim, a pressão tem que existir no futebol de hoje, né? Mas de repente mais voltado para um perde, pressiona rapidamente, ele tentar recuperar a bola, não deixar o adversário muitos minutos quando se perde, mas não marcar o tempo todo lá em cima. O Jorge Jesus fazia muito isso, né? Não tinha essa marcação alta lá o tempo todo, era um perde e pressiona por um tempo, mas quando tinha que recuar, administrar um pouco melhor essa bola, e assim, as tomadas de decisões e movimentações táticas ali do time do Felipe Luiz hoje estão muito aquém do esperado, um time que é campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, principalmente. Então vamos ver o que vai dar o jogo de hoje, ver o que o Felipe Luiz está pensando. Hoje não vai ter vídeo de escalação, a gente vai fazer uma live mais tarde, vou contar com a presença de vocês. Então é isso, para quem acompanha até aqui, deixa o like, comenta aí o que você achou desse adversário, possivelmente, para o Flamengo, no próximo final de semana. Valeu, rapaziada. Tamo junto.